Bem, vamos abrir a Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 12, sendo esta uma ocasião em que nós não podemos nos furtar de trazer à memória o que ela representa, tendo em vista que a sociedade está cada vez mais apagando a pessoa mais importante da data para transformá-la tão somente numa data comercial. Eu quero usar o capítulo 2 de Mateus para a nossa leitura hoje de manhã, que é um dos atos mais lindos da anunciação do nascimento do Senhor Jesus. Logo após o Senhor Jesus ter nascido, ele recebe esta visita profética e honrosa. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, capítulo 2, versículo 1 de Mateus, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam ele, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, o ouro, o incenso e a mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eu quero retomar o versículo 10 e 11. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria. Notem a omissão de José, porque na verdade Jesus não é filho de José. José desaparece da história. Ele estava lá. Viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, o ouro, o incenso e a mirra. Senhor, relembramos hoje esta palavra histórica e ao mesmo tempo profética que o Senhor deixou através dos apóstolos, dos evangelistas, narrativas diferentes que se ajuntam e concluem a veracidade do nascimento do Senhor Jesus. Hoje de manhã, no mês que entra, em que todas as luzes estão acesas, nós notamos a ausência
do principal personagem da história, o Senhor Jesus. Mas nós não queremos entrar nesse jogo, ó Deus, do materialismo. E nós queremos trazer a memória do nosso povo, aqueles que nós podemos alcançar com as nossas vozes, pessoalmente e através da mídia, da internet, de rádio, televisão, que o importante do Natal não é o que está sendo mostrado, mas é quem chegou. O menino nasceu, o filho deu-se, e o seu nome maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, nasceu em Belém de Efrata, e ele, como diz o profeta, é a nossa esperança. Oramos no nome dele, que nos deu a autoridade de pedir qualquer coisa a ti, o nosso Pai, usando o seu nome, e nós assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, por favor. A virada dos séculos trouxeram milhares de benefícios e 1 bilhão de malefícios. A virada do século XIX para o século XX, houve uma revolução industrial. Saímos do vapor para as altas tecnologias. Para aqueles que não sabem, até o fim do século XIX, não havia anestesia, não havia antibióticos, não havia máquinas velozes. Uma locomotiva movida a vapor, ela viajava a 40 km por hora. Depois, movidas a óleo, chegaram a viajar a 80 km por hora. E hoje, movidas à eletricidade, podem viajar até 1000 km por hora, os chamados trem-balas. Então, essa evolução entre o século XIX, fim do XIX, todo o século XX, na virada do XIX para 20, que um elemento móvel sai da Terra e voa. Primeiro avião. Em 1900, se não me engano, 12 ou 14, a primeira viagem com passageiros. E só havia 16 pessoas no avião de experiência. E hoje podem viajar, planejam voos até com 600 passageiros em conforto. A medicina evoluiu ao ponto de hoje a robótica ser uma ferramenta extraordinária para aliviar as nossas dores quando nós precisávamos abrir a barriga, abrir o abdômen, abrir o peito para fazer uma cirurgia pequena. Hoje, a robótica, ou a chamada engenharia genética, ela facilita muitas coisas, evita a contaminação, diminui o tempo de hospital e possibilita o sucesso daquilo que se está fazendo. Fim do século XIX, as missões eram limitadas a 3 denominações. As 3 denominações históricas. Os presbiterianos, vindos da Escócia. Para aqueles que não sabem, o berço da igreja presbiteriana é a Escócia, não é a América do Norte. A América do Norte com os batistas e os metodistas de origem inglesa entram no mundo inteiro. Na virada do século XIX para o século XX, no Brasil, 1916, os batistas, cerca de 1912, os presbiterianos, 1845, ainda século XIX, eram os pais das missões. E quando falava em missões, era todos juntos, talvez, ter 1000 missionários em volta do mundo. Século XX, a explosão de missiologia é patrocinada pela riqueza dos americanos, que aí os presbiterianos estavam na América ricos, os metodistas continuam sendo
a denominação mais rica da América, e aí vem os batistas, hoje poderosíssimos, especialmente os do Sul, surgem as igrejas pentecostais com o movimento da Rua Azusa, 1895 a 2000, ao século XX, 95, 20, século XX, surgem as igrejas pentecostais, entre as quais a nossa, em 1908, né, já século XX, início do século XX, a Assembleia de Deus e centenas de denominações. O que era possível para a Escócia, para a Inglaterra e para a América, na virada do século XIX para o XX, mandar missionários em volta do mundo, há mais de 100 mil missionários hoje em volta do mundo, devido à evolução da tecnologia, dos meios de transportes. Um missionário da Europa, para chegar aqui no século XIX, XX, gastava 40 dias de vapor. Hoje vem em 10 horas de avião, pode sair da Inglaterra, chegar aqui, sair dos Estados Unidos, chegar aqui, sair dos países da Europa, que enviaram muitos missionários. A Suécia, por exemplo, foi quem enviou os primeiros missionários da Assembleia de Deus, pode fazer esta viagem em 10 horas e estar aqui em um ano, já dominando a língua e pregando. Na área de tecnologia, não preciso dizer que nós saímos do cavalo em menos de um século e meio e estamos no avião. Os transportes eram simplesmente, é só ver as ruas do centro de Campinas, as ruas César Bernbach, aquelas ruazinhas ali do meio, que tem 3 metros de largura. Aquelas ruas pertencem ao século XVIII, XIX, quando não havia nenhum automóvel, eram carroças, charretes e cavalos. Então, quando você entra numa rua de 3 metros, como é que pode? Pode, claro, não tinha nada com mais de 3 metros. Era uma carruagem de 2 metros, puxado por 2 cavalos, e se era muito grande a carruagem, por isso que um carro tem hoje, a gente diz assim, qual é a potência desse carro? 200 cavalos. Corresponde à força de 200 cavalos. Porque quem fazia força naquela época eram os cavalos. E o termo, quantos cavalos tem o seu carro? Tem 400 cavalos. Quer dizer que tem a força de 400 cavalos. Os cavalos que eram o único meio de transporte. Hoje nós podemos nos dar ao luxo de, às 7 horas da manhã, tomar um café no aeroporto de Guarulhos, ao meio-dia almoçar em Miami, entendeu? Às 4 da tarde tomar o chá com a Rainha Elizabeth na Inglaterra e à meia-noite chegar no Japão. Isso levava pelo menos 60 a 80 dias para fazer no início deste século passado, 20, e agora na entrada do século 21. Que beleza! Alguém disse, como é que nós evoluímos? Evoluímos e involuímos. Até os anos 60, 50, 60, havia muito respeito por aquilo que foi conquistado no século e meio que nós contamos, entre eles a estrutura da família. A família era celular, a família era única, a família era uma composição de avós, filhos, pais, filhos, netos, e formava-se então um clã, não é? Formava-se, conhecia-se a pessoa, não pelos seus títulos, mas conhecia as pessoas pelo seu sobrenome. Você dizia o sobrenome e a pessoa puxava a linha da família. Aqui no Brasil havia os nomes que vieram de Portugal e depois dos que vieram de outros países. A minha cidadezinha pequena, na época em que eu saí, tinha 5 mil habitantes e elas eram dominadas pelos Amorins, família Amorim, família Calixto, que eram libaneses, não é? Família, os Calixtos, os Amorins, e tinha uma terceira família, que eu não me lembro muito deles, porque eu não era da corte. Eu era neto de imigrantes, portanto, nosso nome
não valia nada, porque não era nome tradicional. De repente, nós começamos a ter as mudanças de comportamento, especialmente depois da Grande Guerra, 45, e da evolução da tecnologia, da indústria tecnológica e da mídia. Vem o fenômeno da televisão. Antes a notícia chegava através do rádio e depois começa a chegar através da televisão. Depois da televisão, nós tivemos os meios de comunicação mais rápidos do que a televisão, não é? Veio, não sei se vocês lembram do fax, que era uma coisa fantástica. Você discava o telefone aqui, apertar um botão, e o cara não era mais telegrama, não era mais cabograma, era o fax. Aí eu era bancário naquela época, chegava na mesa, mas eu fui bancário também, com um menino de 14 anos, em que para uma ligação para Campinas, para falar às 4 horas da tarde, começava a ligação às 8 da manhã. Eu ligava para Isabel, que era telefonista, e dizia assim: o senhor José Silva quer falar com a matriz, que era em São Paulo, Rua João Brícola 40. Quer falar com a matriz. Ela olhava a agenda do dia, ele vai falar às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde. Ela, então, rodava a manivelinha, enfiava lá os plugs todos e fazia a conexão. E, pontualmente, às 6 horas da tarde, não às 4, o telefone tocava, porque nada funcionava tecnologicamente perfeito. Depois vem o telefone, que você discava, né? Reco, 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 e você já falava na hora, e depois vem o fax, e hoje nós temos essa maquininha, que te põe conectado no mundo agora. Pá, você está no Japão. Pá, você está na Indonésia. Pá, você está em Barão Geraldo. Pá, e pá, e pá. Com toda essa evolução, algumas, para não dizer todas elas, extraordinárias da profecia bíblica, que a ciência se multiplicaria e não haveria mais limite para o que o homem desejasse fazer, vieram também as consequências. Na virada dos anos 50, especialmente nos anos 60, começa a haver o desmonte da família. Com todo respeito, todos sabem que eu tenho uma tendência para ser um bocado machista, mas eu não sou tanto quanto acham, mas eu sou o suficiente para considerar que é bíblico até onde eu sou. Começa o chamado movimento feminista. E com o movimento feminista começa algumas liberdades que vão se excedendo ao ponto de começar, em comum acordo, o desmonte da chamada família nuclear. Entra nos países mais... eu estou vendo uma série no Netflix, eu não sou de ver nada, nem cinema e nem muito televisão, a não ser à noite para fazer companhia para minha esposa, mas agora descobri que tem muita coisa boa para ver no Netflix. E eu estou vendo a história da Rainha Elizabeth, não é? Quando a primeira vez que o divórcio bate na porta da família, o homem que ia ser rei tem que abnegar e tem que dar o trono para o irmão. E mais tarde a sua irmã de Elizabeth, Margaret, tenta também um casamento na linha assim, que não era comum. Ela tem que não casar e casar com o que ela não queria, e começa então, daí para frente, o que nós chamamos de desmonte da célula nuclear, que é a família. E depois vêm as evoluções, e as evoluções chegam até agora na nossa evolução mais absurda, que são os casamentos com pessoas do mesmo sexo. Essa semana, a mídia diz que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo cresceu no ano que está se encerrando 76%. E o casamento convencional, 1,6%. Os casamentos de homem com mulher, no sentido correto,
1,6%. E casamentos de pessoas do mesmo sexo, 76%. Ou seja, todo mundo que estava no armário abriu a porta do armário e voou. E estabeleceram o que eles estão chamando de família, que não é família. Com toda a minha franqueza, eu não tenho mais nada a perder e tenho tudo a ganhar, que é a vida eterna. Então, não é família. Família é um núcleo formado por Deus, cuja palavra, quando Ele formou, foi: crescei-vos e multiplicai-vos. Homem com homem não multiplica, mulher com mulher não multiplica. Portanto, não é família, é ajuntamento legalizado. A lei aceita, a sociedade tolera e nós engolimos, mas não é uma família. Então, diante disso, vieram também o desmonte daquilo que foi feito em 150 anos, fim do século XIX, todo o século XX e esses 19 anos do século XXI. Foi tirar os elementos que comunicavam fé, valores da comunicação, da propaganda. Até mais ou menos 30 anos atrás, isso é uma pequena... Eu pedi uma informação da minha esposa sobre... Nós temos a maior fábrica de cartões de celebração do mundo, chama Hallmark. Hallmark, né? Hallmark faz esses cartões. Um dos gerentes é nazareno, Bob Moore. Tem mais ou menos minha idade. Nós trabalhamos juntos todos os anos que eu fui membro da Junta Geral. Ele veio ao Brasil em 1966 como universitário, com um grupo de músicos tocando. Desde então ficamos amigos, ele mais um, que é do Canadá, veio ser missionário no Brasil. Guardamos a comunicação. Mais ou menos 30 anos atrás, ele disse-me que a Hallmark tinha comunicado aos seus artistas que excluíssem de Natal, dos cartões de Natal, os elementos da Bíblia, ou seja, manjedoura, anjos cantando, os pastores indo para Belém, e que tirasse qualquer, qual é o termo que eu devo usar? Qualquer simbolismo religioso, e que simplesmente começasse a dar aos cartões. Eles vendem bilhões de cartões no mundo inteiro. Simplesmente usassem Merry Christmas, nada mais. Feliz Natal, nada mais. Tire religião, tire manjedoura, tire anjos voando, tirem pastores no campo. Pegue os cartões de 30 anos atrás e pega o de hoje. Você não encontra hoje um cartão com uma referência de Jesus. Feliz Natal, Jesus nasceu. Não existe mais. É Feliz Natal. Boas festas. Boas festas. Feliz Natal. Boas festas. Tira completamente qualquer referência ou insinuação religiosa. Os cartões de Páscoa tiveram a figura do túmulo vazio ou do Cristo ascendente pelo coelho. Meteram um coelho no cartão e você tem um coelho com cara de safado, entendeu? Com um ovo na mão, que não tem nenhuma explicação para esse ovo da Páscoa, a não ser a indústria de chocolate, que deve ter investido os seus muitos trilhões de dólares em cima disso, para poder ganhar a simplicidade da beleza da ressurreição. E simplesmente os cartões de Páscoa não têm nenhuma conotação religiosa. Você vai numa casa para comprar cartões e você não vê um cartão, sequer, referindo-se a Jesus no Natal ou referindo-se à ressurreição na Páscoa. Você vai encontrar boas festas, feliz ano novo, ou então boa Páscoa, com coelho, com ovo,
ou com uma família, todo mundo com ovo na mão. Isso é a desmontagem a um processo satânico patrocinado pelas grandes potências de desmontar tudo aquilo que o cristianismo montou. Hoje nós não temos mais respeito pelas datas que se celebra nascimento de Jesus, ressurreição de Jesus, paixão de Jesus. Nós não temos mais nenhum respeito para a festa das famílias, a não ser Dia das Mães, Dia dos Pais, porque vende e tal, mas vai ter Dia dos Pais com 2 pais. Vai ter Dia dos Pais com 2 homens, com um bebê no meio. O bebê comprado, adotado, arrumado, entendeu? Ou gerado de novo, pela engenharia genética, e papai com papai e sem mamãe. É uma família com papai, com mamãe, com bebê no meio e sem mamãe ou sem papai. Isso vai entrando na sociedade, isso vai entrando sutilmente, isso vai entrando na nossa cabeça, ao ponto de você encontrar no shopping center. Antes, 2 meninas andar de mão dadas era comum, era amizade. A gente não importava com 2 moças. Hoje andou de 2 mãos dadas, você já, o seu sexo já diz, 2 homens andando de mãos dadas, ou então encosta na parede e beija na boca. E você vai ver uma vez, choca, você vê 2, revolta, você vê 3, não gosta, vê 4 e começa a achar, dizendo, bem, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai para o inferno. Não tem outro jeito, irmãos. Nós não podemos rasgar a Bíblia. Deus entregou esses homens a si mesmo para se destruir, está na Bíblia. Você não pode rasgar a Bíblia, você não pode tirar umas páginas da Bíblia. Isto é uma agressão ao Criador. É uma agressão a quem criou o homem e a mulher, para que crescessem e multiplicassem e povoassem a terra. Está na Bíblia, está escrito assim na Bíblia, que o propósito da família foi formar um núcleo chamado família. E quando se faz de outra forma, eu tenho todo o direito de pregar aqui dentro. Sai pela internet, esse culto está sendo transmitido em via satélite para 300 países em volta do mundo. Mas eu estou dentro da minha paróquia. Dentro da minha paróquia, mando eu. Dentro da paróquia, é o que eu creio. Aqui dentro, é o que nós cremos. Por isso que nós temos portas. Por isso que nós temos portas, é para todos entrarem. Mas se não gostar, pode sair. Pode tomar rumo para o que você quiser e vai para onde você quiser. Se você acha que o que nós estamos tratando aqui é falta de respeito, não é. É falta de dignidade, não é. É simplesmente praticar a nossa herança, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos baratear o Evangelho, porque a sociedade mudou, porque o mundo mudou, já não é mais assim. Não é, mas não era para ser como está. É para ser do jeito que está nas Escrituras. A palavra eterna, inerrante, imutável de Deus. Então, nesta época de Natal, esta época de celebrar o aniversário de Jesus, nós temos que voltar às histórias simples do Evangelho. A de hoje é os magos vindo visitar Jesus. Há 3 lições que nós podemos aprender aqui, que Jesus não veio só para os pobres, ele veio também para os poderosos.
segundo os historiadores, as pesquisas que a gente faz, esses 3 magos, se fosse uma linguagem técnica hoje, seriam 3 cientistas, seriam 3 estudiosos de cosmologia, entendeu? Que há muito tempo tinham lido pelos documentos antigos que entraria no planeta um homem numa cidade remota, lá no Extremo Oriente, e que um dia essa pessoa nasceria e ela deveria ser reconhecida também pelos poderes maiores, representado aqui, ou pelos, em algumas versões, os 3 reis magos. Lembram que eles são apresentados assim? Tanto que é uma festa folclórica no Brasil, chamada a festa dos reis magos. Eles eram soberanos, eles eram cientistas, eles eram poderosos. Então, eles, quando a soma das evidências, não é? Porque é assim que se chega a uma conclusão, é na soma das evidências, apontavam para que era a época, eles saíram, eles vieram do outro lado, por assim dizer, do planeta e caminharam até que chegaram por indicação de um satélite. Põe a coisa na linguagem de hoje. É como se tivesse um satélite rastreando, e até que a estrela para o termo do texto número 10 que eu li, e vendo eles a estrela, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Essa é a ideia de uma estrela, que ela foi uma estrela que os conduziu, mas chegou um momento que a estrela parou, e eles celebraram, e eles foram na direção de onde a estrela estava fixada, debaixo da estrela. Eles estavam atrás, não da estrela, eles estavam atrás do rei que haveria de nascer. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui é que mesmo que a ciência da época não tivesse a evolução da ciência que nós temos hoje, esta semana, a gente que gosta de história, foi encontrado um navio alemão aqui nas Malvinas, afundado em 1919, ou seja, 100 anos atrás. Nem 100 anos a Inglaterra está em busca, a Alemanha está em busca desse navio que é afundado pelos ingleses nas Malvinas, que pertencem aos ingleses, os mares ali em volta, com 800 marinheiros. Esse navio some, o equipamento da época não conseguia localizar aonde esse navio estava, mas agora com os sonares, que é o elemento da marinha, que os sonares mostram, vai evoluindo. Um sonar que ia a 100 metros, esse sonar captou esse navio a 1.600 metros de profundidade. 1,5 quilômetro, e com um submarino robô, não comandado por pessoas, mas por robótica, foi no navio, fotografou tudo e constatou que o navio afundado há 100 anos atrás é o navio verdadeiro. Ora, se a robótica de hoje pode apontar um fato concreto, localizado e definir que é ele, por que 2.000 anos atrás uma estrela não podia fazer a mesma coisa? Era o instrumento que tinha naquela época. Era a cosmologia, era o estudo da ciência dos cosmos. Seguiram a estrela com os equipamentos da época e parou onde o texto diz assim: e vendo eles a estrela, alegaram-se, e chegando, verso 9, diz assim: chegando, parou sobre onde estava o menino. Está lá ou não? Não está? É porque eles pediram para pôr, porque eu acho que quando pede é porque vai pôr, não é? Chegando, não pôs. Eu tenho paciência. Agora não adianta mais não ter também.
Porque você fica velho, diz que eu estou todo velho é impaciente. Então agora eu tenho o direito de ser. Diz que a estrela os precedia. Tá ou não? Tá? Então vamos lá. Então a gente vai. Depois de ouvir o rei Patiro, eis que a estrela que viu do Oriente os precedia. Precedia antes. Até que chegando parou sobre onde estava o menino. Irmãos, alta tecnologia ou não? A estrela. E eles. A estrela, pá. Parou onde estava o menino. É o sonar. 1.600 metros para baixo, 1.600 metros para cima. Parou onde estava o menino. Ela parou. E eles então se alegraram com grande júbilo, diz o texto, intenso júbilo. E entraram na casa e viram o menino com sua mãe. É interessante pegar esses textos da Bíblia e trazer para a nossa contemporaneidade e ver que Deus não está atrasado, que Deus não é bobo, que antes desse pessoal todo inventar essas coisas todas, Deus já fazia, meu irmão. Eu já estava lá na frente. Os camaradas tinham preparação? Tinham. As pessoas tinham condições? Tinham. E eles encontram o menino. Qual o motivo de encontrar o menino? Segundo, que eu estou dizendo, reconhecimento. Eles viram o menino e eles reconheceram que era o prometido pelas profecias. E há, então, um processo. De novo, por isso que é bom a gente começar a ver alguma coisa que presta na televisão. A semana, eu estou vendo, a minha esposa diz que quando você segue mais de um capítulo seguido, você está o quê? Galopando? O quê? Vocês estão tudo viciados, hein? Eu comecei essa semana, não entendi nada. Maratonando, é ver um atrás do outro. Então, foi a coroação da rainha. Foi a primeira vez que uma coroação foi feita, transmitida para a televisão, porque aquilo era feito em salas fechadas. E claro, tem coisas impressionantes, a unção com óleo. Quando o sacerdote da igreja inglesa usa o óleo, diz que isso é só ministrado para reis, profetas e sacerdotes. A unção com óleo. Unge as mãos para que as suas mãos sejam santas. Unge o seu peito para que o seu peito seja santo. Unge a sua mente para que a sua mente seja santa. Quando os magos entram, eles reconhecem na pessoa de Jesus que ele era o prometido desde a eternidade. 700 anos de Jesus nascer, Isaías escreveu a profecia. Isaías 9. Vai nascer um menino, o governo vai estar nas suas mãos, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Chegaram e disseram, é ele. E veja então o processo. Prostrando-se. Prostrar é ajoelhar-se e dobrar. Não é só ajoelhar, é dobrar e encurvar. O marido da rainha Elizabeth disse para ela, eu não vou me ajoelhar aos seus pés porque eu sou seu marido. Ela disse, você vai porque eu sou a sua rainha. Como marido você não precisa, mas você tem que ajoelhar diante da sua majestade. E esses homens tiveram que prostrar-se diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. King of the Kings, como diz em inglês, o Rei dos Reis. Diz que prostrando-se, o adoraram. Aí você tem que conhecer as Escrituras.
dar uma marcha ré nas Escrituras e ler no primeiro mandamento da lei dada por Deus a Moisés: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aqueles homens não eram ignorantes, eles não só prostram, mas o adoram. O menino não falava porque era recém-nascido, o menino não podia estender a mão e pôr na cabeça, mas Deus não tem idade. Isaías diz que ele é chamado de Pai da eternidade. O bebê Jesus era tão velho quanto a eternidade. Ninguém disse isso até hoje, eu quero crer. O bebê Jesus não tinha 30 dias, ele tinha o infinito atrás de si. Quando ele se encarna, ele já era Deus por toda a eternidade. E eles reconhecem, prostram-se e o adoram. A terceira coisa é que eles abrem os seus tesouros. Já usei isso tantas vezes de forma diferente. Todos nós temos um tesouro que a gente quer dar para alguém. Tanto que às vezes quando nós apaixonamos, ou pela nossa esposa, assim naquele período da paixão avassaladora, a gente diz: você é meu tesouro. Aí vem o filho, você diz para o seu filho o quê? Você é meu tesouro. Aí vem os netos, você diz o quê para a sua primeira neta? Você é o meu tesouro. Abriu os seus tesouros. Todos nós temos um tesouro que nós devemos colocar hoje de manhã aos pés do Senhor Jesus. Amém? Então, abra o seu tesouro.